Porque, nossa, cara. Nossa, eu nunca vou esquecer. Eu fui eu morava na Holanda, né? Morei 1 ano na Holanda. E lá tem um lugar chamado Keukenhof. Que é tipo... Você conhece Expoflora, que fica na Olambra? Em Olambra? Expofora? Expoflora. Ah, tá. Parece um nome de doença, cara. Eu tô com Expoflora aqui, tá difícil. Pois é. Meu filho, você está com Expoflora. Expoflora, Marco Antônio. Expoflora. Falou enrolado. Caceta. E... Expoflora, assim, é uma exposição de flores, né? Né? Tem até o dolinho em formato de tulipa, que ele fica fazendo a chuva de tulipas no final do evento. É super lindo, assim. A senhora de idade adora. E lá na Holanda tem o Keukenhof, que é tipo um parque que é tipo Expoflora, só que maior. E a gente fez uma excursão pra lá, todo mundo da faculdade, que eu fiz intercâmbio, e todo mundo, nossa, vamos pro Keukenhof. Só que, tipo, tava muito cagado o tempo. E a gente chegou lá, nenhuma flor tinha nascido, então a gente viu um monte de terra, assim. Que bonito, nossa! Que divertido esse rolê! Nossa, que legal. As únicas flores que tinham desabrochado que estavam em estufa, sabe? Só que, poxa... Sabe quando tá quase ali? É tipo arroz, quando você come arroz sem você ter cozido direito, assim. Foi essa sensação que eu tive. Que decepção. É muito chateante, cara. Mas eu recomendo que vocês vão um dia pra Expoflora, cara. É uma experiência... Eu vou tentar isso aqui num clima melhor, né? Por favor. No clima adequado. Pois é, agora a gente tá nessa. A gente tá viajando o mundo. A gente tá ficando um mês em cada país. Caramba, tipo um mochilão? Olha, não, porque minhas costas não funcionam bem. Assim, tá. É um mochilão. Um mochilão gourmet? Melhor definição do mundo. Você faz? Eu sou um mochileiro gourmet. Eu sou um mochileiro gourmet. É isso que eu faço da minha vida. Tipo, vai um cara junto com o mochileiro, carrega as malas dele, né? Tá ótimo. Mordomo do lado. Charles! Onde está a minha cueca? Demais. Onde está Fifi, o meu cachorro? Ele é Fifi, assim, não... Ok, nossa, cara, eu tô me sentindo mal agora de ter chamado de mochileiro gourmet. Não. É um mochileiro sem passar pelos perrengues de carregar as coisas pelas costas. Não, meu, agora quando me perguntarem do Henrique, já sei a melhor definição. Mano, como é que o Henrique tá fazendo que eu não entendi até agora? Cara, ele é um mochileiro gourmet, meu. Mochileiro gourmet. A Mica já chegou com os 2 pés na porta, já, cara. Não se sinta mal, Mica. Obrigado. Eu tô te agradecendo. Mica, você só amplificou o bullying que já existe, né? Bom, isso já não é culpa minha. Você só... Tá certo. O bullying nesse podcast aqui é tipo uma balança, sabe? Um episódio meu, um episódio do Henrique, assim, sabe? A gente tenta sempre controlar. Então, obrigado. Sempre tem que ser um alvo. Tem que ter o alvo do episódio. Tem que ter o alvo. Já decidimos o desse episódio. Muito bom, muito bom. No episódio anterior, o Rainer falou que eu tinha dado uma inchadinha, né, Marco? Uma engordada. Ele falou inchadinha, não. Ele falou engordada mesmo. Com essas palavras. Eu tenho o áudio separado aqui, só isso. Deixa eu ouvir. Que delicadeza. Separei esse áudio do Rainer. Você deu uma engordadinha, hein? Foi isso que ele falou. Não, o Rainer falando sobre fazer exercício e tal, Henrique, não, eu comecei a correr e tal, e eu quietinho, né? Falando, que legal, né? Legal, correr, faz bem. Legal, eu corro. Parabéns, gente. E eu aqui, nossa senhora. Corrida e integração, né? Não, se comer bastante for um esporte, é o meu esporte. Levantamento de garfo. Levantamento de garfo. Mas tem os comedores profissionais. Tem. Nos Estados Unidos é mó famoso. Os caras treinam... quem come mais, eles fazem aquelas feiras de disputa de quem come mais rápido as coisas. Tinha que ser nos Estados Unidos. Tem um cara no YouTube que eu acompanho, ele faz vídeos de treino, assim, dos treinos dele, aí ele enche a mesa com uns hot dog, assim, sabe? Cara, e é muito nojento. Cronometra. É muito nojento, sério. Ele pega o hot dog, ele separa o pão da salsicha, assim. Ai, credo. Aí ele molha o pão na água e põe na goela... Que nojo, pra apertar. não, aí ele aperta, põe na goela
aí, me manda... Cara, e é muito rápido, mas é bizarro. E ele é tipo um oriental magrinho pra caramba, assim, sabe? Mentira. Pequenininho. E ele sempre ganha essas competições com aqueles caras enormes dos Estados Unidos e ele, assim, sabe? Ele ganha. É muito engraçado, cara. Não, mas esse esquema é nojento. Você nem curte a comida. Não curte de jeito nenhum. Ele nem sente o sabor. Curtir a comida é trabalho. É trabalho, verdade. Tudo que vira trabalho, vira um peso, né? Olha aí. É um bom assunto pra gente, aliás. Ótimo. Vamos começar o podcast? Vamos. Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou a Mika Takahashi. Mika Takahashi. Grande Mika. E aí? De acordo com ela, ela tem duas profissões. Ela trabalha com arte e com gastronomia, né, Mika? Sim. É nóis, Mika. Esse é o meu sonho, viu? Trabalhar só com comida. Só pra comer, não pra fazer. Entendi. Fique claro. Degustadora. Degustadora, profissional. Olha, posso dizer que eu faço mais ou menos isso também, viu? É verdade. Que sonho. A minha esposa tem um canal de culinária. Aí O quê? Você faz fez propaganda dessa vez, Marco? Não. Você não tá falando o nome. Você tá falando do Calma presunto aí, vegetariano? Calma aí, Henrique, eu só tô comentando. E ela faz vários testes, assim, sabe, das comidas, e eu só, nossa, não, essa versão ficou melhor. Não, aquela versão ficou melhor. É muito bom. Posso ir gravar com vocês um dia? Só chega aí. Sinta-se convidado. Porque Opa. sobra comida pra caramba, e a gente tem que sempre É só distribuir ali pro chamar. porteiro, pros vizinhos. Caramba, que sonho viver assim, imagina. Vou mandar por Sedex pra São Paulo. Né? Eu sou do interior. Ai, ui. Ai, Muito bom. Muito bom, Mika. Mika que tem um dos trabalhos que eu... Cara, eu olho pro trabalho dela... Acho que ela é um dos melhores exemplos que eu posso dar de autenticidade. Eu vou falar isso, Marco. Eu falo isso com segurança. Eu sei, ela não esperava por Nossa. isso. De verdade. Eu olho pro trabalho da Mika e falo, cara... Que isso? Não, sabe quando você fica constrangido quando o negócio é tão bom? Você fala, não, isso aí não pode. Isso aí é... Para com isso. De verdade. Ela trabalha uns temas muito legais e a cabeça dela dá a impressão que trabalha de um jeito diferente. Eu acho que ela é... Já sei, Mika, você é muito corajosa, essa é a palavra. Você é muito corajosa nas suas escolhas. Pode falar que eu sou esquisita. Porque eu sinto que muitos artistas, eles têm vergonha de mostrar quem eles são, sabe? Eles são muito tímidos no trabalho. E eu sinto que você não é. E isso é muito, muito legal. Muito legal mesmo. Acho que... bom, obrigada. É que eu sou tímida pessoalmente, né? Então acho que eu uso... Olha a ironia da vida. Eu uso o trabalho meio que pra extravasar isso. E você tem uma pegada subjetiva que eu amo de paixão. Né? Eu sinto muitos elementos de psicologia no seu trabalho. Eu estou errado? Eu estou certo? Eu acho que você pode estar certo. Assim, acho que não é uma escolha consciente. Tipo, vou tratar sobre temas de psicologia. Mas acho que... acho que acaba saindo porque... Assim, eu tenho muita dificuldade de me expressar verbalmente e também de, sabe, ter pelas relações interpessoais e até mesmo, sei lá, eu tenho problemas em viver no mundo como uma pessoa normal. Mas o que é normal, né? A gente é normal, não é mesmo? Mika, ninguém é normal de perto. Ninguém. Isso é verdade. Mas acho que por ter vindo de uma família japonesa, assim, né? Uhum. Tem muita cobrança em você ser de um determinado jeito, né? De agir de uma determinada forma. Certo. Então eu sempre estudei escola japonesa ou mais oriental, né? Certo. E assim, você sempre tinha que tá dentro do molde que os professores e os outros alunos achavam que devia ser. Por isso eu sempre me senti muito desconexa, né? Então, acabei tendo que vestir uma máscara muito cedo para me adequar. E acho que no desenho foi uma forma que eu encontrei de poder ser eu mesma. Ai, que legal. Eu sinto que quando a gente tem que vestir uma máscara, a gente gasta muita energia tentando ser o que a gente não é e não sobra muita energia pra ser quem a gente é.
Exatamente. Exato, cara. É bem cansativo. Muito cansativo. Eu vejo isso com pessoas, por exemplo, como homossexuais, com trans, né? Que geralmente eles têm uma dificuldade enorme de viver a vida deles, porque eles têm que gastar muita energia sendo uma pessoa que eles não são, muitas vezes, né? Exatamente. E aí, quando eles conseguem se libertar dessas amarras, nossa, eu não sei como é, mas deve ser um alívio tremendo, porque de repente toda a sua energia você pode fazer algo que faz sentido pra você, né? Exatamente. Nossa, isso deve ser tão bom, né? E eu vi acho que é um gancho legal pra uma pesquisa que eu vi, um artigo, na verdade. Tinha um chefe que ele tinha uma funcionária mulher. E o pessoal pegava muito no pé dela porque ela não entregava na velocidade que eles queriam. Eles falavam, Acho que eu vi isso. Você viu isso? Fantástico, eu vi né? Isso. E aí, ele falou, poxa, mas por que ela não tá entregando, né? Aí ele resolveu começar a responder os e-mails por ela, com o cliente, né? Uhum. E ele descobriu, na verdade, que a partir do momento que ele se passou de mulher, as coisas se tornaram muito mais difíceis. Porque o pessoal, os clientes achavam que ela era incompetente porque ela era mulher. Então eles falavam, tá, passa pro seu chefe, deixa eu conversar com ele. Ou ficavam mandando cantada pra ela. Então, assim, exigia uma energia muito maior pra ela fazer o mesmo trabalho que um homem faria. Que a gente não faz noção, não tem noção nenhuma, né? Não tem noção. E aí, ele gerou uma empatia nele muito maior. Ele passou a entender como é difícil ser uma mulher. Apesar de hoje as coisas estarem um pouco mais fáceis, tá longe de ser igual, né? Mas tá um pouco menos complicado. Ainda assim, é muito mais difícil, né? Eu acho que não só com homossexuais e trans, com mulheres também, é muito complicado, porque você tem que gastar muita energia ignorando caras imbecis. Nossa, eu não quero nem pensar nisso, né? Você sente isso, Mika? Eu senti um pouco menos, acho, porque existe uma coisa assim, quanto mais feminina você for, mais um alvo você se torna. Certo. Então eu sempre tive muito medo disso, né? Então eu sempre trabalhei em estúdios e hoje em dia nem tanto mais, mas quando eu comecei eram ambientes muito masculinos. E eu via que as minhas amigas de trabalho que agiam, se comportavam de maneira mais feminina, tipo, é o jeito delas, é natural, Sim. Elas sofriam muito mais assédio, né? Uhum. Então eu comecei a me vestir e agir de uma maneira mais neutra, assim, não me envolvendo tanto. Eu acho que isso foi um problema, porque acho que eu não consegui desenvolver relacionamentos, assim, com os colegas de uma forma igual, mas também me poupou um pouco mais, me protegeu um pouco mais. Né? Mas foi a forma que eu encontrei de me proteger desse ambiente. Nossa, mas era difícil, tão assim. Triste de escutar isso, cara, porque não tinha porquê, sabe? Não tem necessidade de você ter que gastar energia em ser uma pessoa que você não é. É aquela coisa, você tem que fingir que você não está vendo ou ouvindo o que está acontecendo ao seu redor. E, assim, para as pessoas que estão de fora pode parecer mais fácil, porque na lei a gente já tem direitos iguais, vai. Mas na realidade, o tratamento é diferente. Totalmente. E os caras, quando eles se juntam, eles começam a falar muitas coisas assim que ferem, né? E eles não percebem isso, porque é brincadeira, sempre foi assim. É hábito, sempre foi né? assim, nossa, sempre foi assim. Todo mundo faz isso, então é muito difícil, né? E aí quando você se impõe, ou você fala que alguma coisa tá errada, então aí você vira meio que um alvo de bullying, né? Também rola isso, né? Totalmente. É o que o Robert Cialdini fala no livro dele sobre prova social. Que quando a gente tá em grupo, o que uma pessoa faz, se várias pessoas estão fazendo, então é aceitável você fazer também. Mesmo que aquilo vá contra os seus princípios. Então é possível, inclusive, que se tiver um cara no meio de outros caras que não gosta daquilo, ele passe a fazer aquilo. Porque é ok naquele contexto, né? Comportamento de manada, né? Exato. E a matilha de lobos, né? Eu realmente acho que muitas dessas pessoas, assim, individualmente, você conversa com elas, são pessoas super legais. Só que parece que elas mudam quando elas se juntam, né? Todos nós, eu acho. Pro bem ou pro mal, sabe? Sim. Eu tava até conversando com... até escrevi sobre esses dias que eu tava tô aqui na Romênia, né? E a gente foi jantar. A gente foi almoçar esses dias. E a gente terminou de almoçar. E quando a gente foi pagar a conta, a gente descobriu que eles não aceitavam cartão. E a gente não tinha dinheiro suficiente. Aí eu falei, opa, né? Oi. E aí eu falei, putz, vou precisar ir atrás de um caixa eletrônico, né? Nisso chegou um cara, do nada, falou, quanto que deu a conta? Pagou a nossa conta, olhou pro meu olho, apertou minha mão e falou, bem-vindo à Romênia. Nossa. E eu fiquei chocado, eu fiquei olhando... Sabe?
O que aconteceu aqui? O cara pagou a nossa conta. Eu falei, como que eu posso retribuir? O que eu posso fazer por você? Ele, não, fica tranquilo, bem-vindo à Romênia. É um prazer ter você aqui. E eu saí de lá em choque, sabe? Cara, que coisa bizarra! Exato, o que acabou de acontecer aqui, sabe? Só que aquilo, eu senti um dever de retribuir ele. E mais do que isso, eu senti uma vontade enorme de fazer isso com alguém algum dia. Né? Então, o efeito manada, entre aspas, ele pode funcionar pro bem tanto quanto pro mal. Por exemplo, eu sinto que a gente pode aprender a reclamar da vida e dos outros em volta de familiares tóxicos, ou a gente pode, ao mesmo momento, aprender a ser dedicado e lutar pelos nossos objetivos se a gente estiver em volta de amigos preciosos. Sim, né? sim. A companhia é muito importante. É muito importante. Você tem que se cercar de pessoas que você admira, que pensam como você, assim, não tipo, pensam como você, mas que têm os mesmos objetivos, têm ambições também, né? Totalmente, as mesmas vontades, mesmo gás. Eu concordo totalmente isso, em relação à arte, principalmente também, né? Principalmente. Exatamente. E aí muita gente vem falar com a gente, tá, mas como a gente faz isso? Como que a gente encontra essas pessoas, né? Precisa de um ingrediente principalmente, que é coragem, né? Coragem pra quê? Pra você sair da sua zona de conforto, pra você sair do lugar comum. Você precisa visitar lugares diferentes, você precisa ir pra eventos, você precisa ir pra aulas, workshops, seja o que for. É assim que você encontra pessoas, não tem segredo. A única coisa que falta, de repente, é proatividade, é coragem. É iniciativa, exato. Iniciativa. Cara, eu vou até comentar uma coisa que aconteceu. Eu acredito que foi no podcast do Mike Azevedo que a gente comentou sobre as pessoas se reunirem, talvez nos próprios comentários daquele podcast, né? E, cara, Verdade. aconteceu uma coisa muito bizarra, que aí a galera realmente começou a criar esses grupos. Então eu fiquei sabendo, tem um comentário ali do pessoal falando, acho que a gente realmente devia criar um grupo. Daí o outro respondeu, então vamos montar no WhatsApp. Aí um começou a passar o número, e isso se tornou... Eu vi lá, é um dos comentários com mais resposta de todos, assim, do Iconic. Sei lá quantos, tem umas 30 respostas. 30 respostas das pessoas realmente montando um grupo do WhatsApp, das pessoas que ouviram aquilo, né, que talvez se identificaram e realmente elas ficaram nesse mesmo ímpeto, né, de criar a sua própria comunidade, né, se juntar. Ai, que legal. Uma coisa muito doida que aconteceu, porque eu comentei assim, rapidamente naquele podcast. E foi algo que eu acho que pode ter despertado essa iniciativa, né? Sem dúvida. Só que se você aplicar isso em outras áreas da sua vida, em outros momentos também, né? Não necessariamente esperando ouvir isso de alguém, isso pode gerar frutos muito legais, né? Muito bons. Exatamente. Sem dúvida. É que é complicado que a nossa profissão, ela é muito isolada, né? Quando a gente precisa trabalhar, a gente precisa estar quieto no nosso canto. Então isso faz com que a gente se sinta muito sozinho às vezes. Então a gente não sabe se as outras pessoas estão passando pelos mesmos problemas e questões que a gente está passando. Mas aí quando você começa a expor, a se abrir, você começa a ver que tem muita gente que passa pela mesma coisa que você e Sem também dúvida. está perdido, igual você. E aí quando vocês se juntam, vocês começam a criar força, né? Com certeza. E eu acredito que uma das missões do Iconic é normalizar os problemas. É mostrar que ter problemas é normal. Eu tenho uma regra que é a seguinte, se eu tô sentindo alguma coisa nesse momento, alguém na história da humanidade já sentiu também. Nenhum dos meus problemas são inéditos, ok? Nenhum! Zero! Eles acontecem num contexto diferente, pode ser que talvez ninguém tenha pisado num abacate escorregado em Bucareste, na Romênia, mas isso aconteceu em algum momento da história em outro lugar, sabe? Talvez o meio seja diferente, mas o problema é o mesmo, né? A dor Isso que você traz um sentiu. conforto. Sim, assim, eu parei de achar que as coisas estavam erradas comigo, porque todos os problemas que eu já tive, eu já comentei com amigos, relataram a mesma coisa, se não estavam tendo, já tiveram, né? Então, isso é pra você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Se você está tendo um problema agora, acredite, alguém também já teve ele, ok? Busque pelos seus amiguinhos. Certo? Cara, e eu sinto que as pessoas têm uma falsa sensação de que o mundo gira em torno de si próprios em certos momentos, né? E quando a gente tem aquela noção de que o mundo é muito maior do que os nossos problemas, né? A gente começa a ter uma outra percepção da vida mesmo, né? Eu tinha muita sensação de que, nossa, as pessoas realmente estão reparando no que eu tô falando, no que eu tô fazendo, no que eu tô deixando de fazer. E, na real, às vezes, né, ninguém se importa, né? A vida de todo mundo segue independente da sua, assim, sabe? Exatamente. Ai, Marquinhos, você é cada vez mais parecido com o Zenão de Sítio. Zenão é meu parça, pô. Zenão.
Eu sinto, quando você comentou, por exemplo, que as pessoas elas sentem que são o centro do universo, isso é um sintoma de extrema imaturidade. Essa é a verdade. Porque quando a gente é criança, a gente acha que é o centro do universo. Sim. E que as coisas acontecem por causa de você, né? Exato, você é o causador do universo. Exato. O universo existe por causa de você. Né? E se você for pensar se você for pensar filosoficamente, isso é possível, né? Será que o Marco existe mesmo? Será que a Mika existe mesmo? Será que tudo é uma grande invenção? Mas vamos pôr o pé no chão. Ok, vamos voltar agora. Calma, não é em questão tão filosófica assim. Não vai tão longe. Volte para nós. Não quero fazer aqui. ninguém chorar hoje. Acho que eu me empolguei, né? A minha vida é uma farsa. A minha vida é uma mentira. Mas, assim, tem casos também que a gente se sente tão sozinho que também não é... Eu acho que não é só imaturidade, né? Essa sensação de ser o centro do mundo. Às vezes, o problema, a insegurança, a tristeza, ela se torna tão grande que se torna difícil de carregar e de enxergar, né? Porque a sua vista acaba ficando ofuscada, né? Por todos esses problemas. Então, acho que tem casos de pessoas que, na verdade, precisam mais de uma ajuda, só que elas também não sabem que elas podem ser ajudadas, porque elas não sabem que existem outras pessoas, que existe mais que isso, né? Então, também é uma questão meio complexa. Sem dúvida, mas o que não é complexo na vida, querida amiga? Exatamente. É complicado, é muito complicado. Acho que, assim, a gente tem que abraçar os nossos sofrimentos, porque acho que eles dizem muito sobre quem somos realmente. Eu tava falando sobre tristeza recentemente lá com a guilda, com o pessoal da guilda. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, porque não é muito saudável ignorar essas coisas, sabe? E eu deixo a técnica pro Marco, sabe? Eu gosto de falar essas coisas. É muito complicado, porque, assim, a tristeza, se você for pensar, ela é uma ferramenta extraordinária, porque ela lembra a gente do que é importante. Porque a gente nunca vai se entristecer sobre algo que a gente não se importa. Exatamente. Né? Por exemplo, se o pneu de um carro furar X ali na rua, você não vai ficar triste. Mas se for um pneu que o seu avô deixou de herança há, 80 anos, você vai ficar triste. A dor vai ser maior. A dor vai ser maior porque aquilo tem relevância pra você. Então, se você tá triste, quer dizer que você se importa com alguma coisa, pra começar aí. E a tristeza, eu acredito que ela é como se fosse um amigo tentando te atentar às coisas que você pode melhorar na sua vida. Eu acho que a tristeza, ela precisa ser analisada, sabe? Observada, não ignorada. Ser ouvida, Exatamente, ser ouvida, perfeito, Mika. Ser ouvida, né? Porque ela tá querendo dizer alguma coisa, né? Sim. E ela é a chave pra você melhorar. Exatamente. É que nem aquela dor de cabeça que você sente quando você não comeu nada o dia inteiro. Eu acho que isso dificilmente vai acontecer com você, pelo que você tem descrito. Não, toda vez que eu tenho dor de cabeça, eu como. Ai, que dor de cabeça, peraí. Que é importante. É o seu corpo também falando alguma coisa, né? Presta atenção Sem nisso. dúvida. Eu acho que se a gente encarar qualquer tipo de dor, seja física ou psicológica, como um sinal do que pode ser melhorado, ao invés de só uma punição divina, sei lá, eu acho que as coisas ficam mais fáceis de levar, ficam mais práticas até, né? Eu sei que não é fácil, porque a dor é real, né? Quando você... É fácil falar quando a gente tá se sentindo bem sobre isso. Mas quando a gente tá mal e eu falo isso, eu preciso, tá bom, aí vai catar coquinho, né? Porque naquele momento ela não quer escutar, ou seja lá o que for. E é difícil mesmo. Mas aí que tá o desafio. É você ser melhor que isso. É que é mais fácil você tentar buscar formas de silenciar ou anular esse sentimento, né? Então, a gente tenta fugir o tempo todo disso, e ainda mais quando todo mundo ao nosso redor parece que tá muito feliz, tá muito bem, e só você tá deprê. Putz, Cara, então você tenta de toda forma, tipo, fingir e consumir coisas que, sabe, te façam esquecer daquilo. Ao invés de realmente sentar e confrontar e falar o que eu preciso fazer agora? Pra onde eu preciso ir? E isso é muito preocupante, porque isso acumula. Uma vez eu fui num retiro no meio de uma floresta. E lá legal. A gente fez um exercício de liberação de emoções. Né? E desde que começou, a gente tava num grupo de 40 pessoas, mais ou menos. Tinha uma das mulheres, ela era uma mulher japonesa, e ela devia ter seus 50, 60 anos, né? E começou um processo, é um processo bem intenso, assim. E cada pessoa faz de um jeito diferente, porque, enfim...
tem seus problemas particulares. Aquela mulher japonesa em especial, parece que ela virou o Hulk, cara. Ela pegou sério, assim, ela pegou um taco de beisebol e começou a bater numa cadeira. Pra liberar toda a raiva que ela devia estar guardando não sei lá quantas décadas, justamente porque ela veio de uma família tradicional japonesa, onde a seriedade era muito prezada, onde você não expressa tanto suas emoções, onde você guarda tudo, ninguém quer saber de você. E ela ia reprimindo, ela ia engolindo um monte de sapo. E de repente ela estourou. E isso serve pra qualquer outro sentimento. Exatamente. Por exemplo, quando você vai numa entrevista de emprego, no emprego que você quer muito, você fala que você foi aceito, você fica, obrigado, senhor. Você sai do negócio... Por ter sido jeito. Né? Vale pra tudo. Então é muito perigoso quando a gente vai engolindo sapo, engolindo tristeza, engolindo frustração, levando na mochila. Eu li uma história uma vez muito interessante. Marco, acho que eu tô falando muito hoje, né? Você me avisa se eu estiver falando muito hoje. Tô sentindo que eu tô falando muito hoje. Você está falando muito hoje. Tá inspirado, deixa ele. Desculpa, eu vou falar. Mas essa eu vou ficar quieto, eu juro. Mika, alguém tem que segurar. Senão ele vai. Desculpa, gente, desculpa. Desculpa, mas isso é legal do Henrique. Imagina, Henrique, tô brincando. Manda bala. Basicamente era a história de um menino que ele foi jogar beisebol na escola lá. Eu acho que era um jogo muito importante. E ele jogou mal, ele errou várias tacadas, né? Ele era batedor. E ele voltou pra casa frustradaço, assim, e veio falar com o vô dele. Falou, vô, eu não sei se vou me jogar beisebol. Nossa, eu sou muito ruim nisso. Eu não sei se eu sirvo pra isso. Aí o vô dele olhou pra mochila dele. Tá vendo essa mochila aqui? Quando você guardou a sua luva, o seu boné, você não guardou só isso. Você guardou todas as suas frustrações dentro dessa mochila junto com o seu equipamento e trouxe pra casa. Então por que você não esvazia a tua mochila antes de voltar pra casa? Por que você não deixa aquilo ali? E você começa a partir de agora. E faz muito sentido. Eu acho que ao longo da vida a gente vai enchendo a nossa mochila com um monte de coisa que não presta. Verdade. E se a gente não tomar um cuidado pra esvaziar ela, pra deixar ela ali... Quando ela para de ser produtiva, é muito perigoso. E a gente tem que tomar esse cuidado de sempre esvaziar a nossa mochilinha, né? O problema dos acumuladores, né? Com certeza. Eu tinha um professor que ele falava que... É muito complicado, né? E eu lembro que tinha uma época que eu tava muito frustrado, assim, eu conversei com o meu professor, e ele dizia que pega toda essa frustração e transforma em produção. Eu achei isso fantástico. E eu te pergunto, senhorita Mika, de certa maneira, você esvazia sua mochila através das suas artes? O tempo todo. Muito legal isso, né? Eu acho que é a forma que eu encontrei mesmo pra extravasar. E eu acho que é por isso também que eu não consigo me sentir tão feliz quando eu trabalho comercialmente, por exemplo. Eu não consigo me expor ou me colocar da mesma forma que eu faço quando é alguma imagem minha, né? Alguma história minha. Acho que pra mim é muito importante ter esse momento de poder botar pra fora, né? E eu acho que isso é o que me salva de ficar pior. Sim, sem dúvida. Acho que todo mundo precisa de uma válvula, né? Eu acho que todos nós, a gente precisa de uma válvula de escape, né? Exatamente. O Marco come as comidas da Paula, por exemplo. Isso é uma válvula muito legal. Comida também é outra válvula super legal. Ô Paula, o que é que tem hoje pra comer? Ele fala assim, parece que só ela cozinha aqui, né? Não, mas não, Marco manda bem. Quer dizer, eu nunca experimentei. Você passa eu vou falar uma coisa. Eu cozinho às vezes também. Eu gosto de cozinhar. Aqui é o contrário, viu? Quem cozinha sou eu, rapaz. Aí. Eu também. Eu não cozinho nada. Zero? Eu frito um ovo, assim. De vez em quando faço umas coisinhas, mas quem cozinha mesmo é o meu marido. Jovem, você é muito jovem, então, na cozinha. Não consigo. Eu só gosto de comer mesmo. Tá justíssimo. Justíssimo. Você estava falando sobre o trabalho comercial não te agrada tanto, né? E a gente, antes de começar o podcast, você comentou de que a partir do momento que se torna trabalho, deixa de ser tão interessante. Você acredita nisso? Você acha que isso é uma exceção, que é uma regra? É polêmica. Eu acho que... Porque eu não posso falar no caso de todo mundo, né? Mas o que acontece pra mim é... O que eu faço, eu não comecei a fazer pensando em dinheiro ou pensando em carreira. Eu comecei a fazer porque eu precisava fazer. Então, quando isso começou a se tornar
uma obrigação, cheguei a uma parte que aquilo começou a não fazer mais sentido pra mim. Entende? Então, assim, acho que no meu caso, o trabalho começou a matar a minha criatividade. Só que eu acho que não é o caso de todo mundo, né? Também tem gente que, assim, tem aquele sonho, assim, de entrar em determinados tipos de, sei lá, entrar na Pixar. E aí entra na Pixar e se sente super realizado. E, assim, o ambiente também ajuda você a crescer e é aquilo que a pessoa quer. Estar dentro daquele grupo produzindo um tipo específico de conteúdo. Aí eu acho que sim, por mais que seja cansativo, você vai se sentir realizado. Então, não acho que necessariamente o trabalho é que mate. Acho que é a forma como você encara o trabalho, a forma com que você, assim, o que você busca com o seu trabalho, né? Acho que é mais isso. Quando você se distancia do seu objetivo inicial, eu acho que ocorre uma ruptura e você começa a se sentir pressionado, cansado e insatisfeito. Mas se aquilo conversa com o que você quer no momento, acho que aquilo vai te trazer muito mais, vai te deixar feliz. Então acho que não é sempre que o trabalho mata. Sim, depende do projeto, né? Depende de como você se relaciona com ele. Exatamente. Eu sou uma pessoa bem diferente, Mika. Porque eu sinto que você gosta de realmente criar, desenvolver a sua história, desenvolver um trabalho bem autoral. E eu sou o oposto. Então, é isso que eu tô falando. Se me dá uma história, nossa, Marco, escreve uma história, sabe? Nossa, eu travo total, assim, falo, eu não quero, eu não consigo, eu não sei, sabe? Eu prefiro pegar um trabalho, sei lá, o personagem de alguém, por exemplo, e tentar trazer uma interpretação minha sobre aquele personagem que já existe, sobre uma história que já existe. Eu acho muito mais fácil, assim, sabe? Né? Então, nossa, assim, gente, que preguiçoso. Desculpa, o microfone tá ligado. Ops. Ai, meu Deus, perdão, Marco. Ai, gente, corta. Não, mas eu acho que isso... Não é preguiçoso. Não é preguiçoso, eu acho que isso é incrível. Eu invejo muito isso. Porque acho que eu tenho muito problema com isso, assim. Eu tô num momento que eu percebi que talvez a carreira de ilustradora não seja a carreira que eu queira. Então, porque assim, o ilustrador, você sempre tem que receber um briefing, você sempre tem que, sabe, seguir uma... Exato. Você tem que criar em cima. Não tô falando que é ruim ou chato. Também é criativo e exige outros tipos de skills que, assim, que são super legais e que eu gostaria muito de ter, né? Que é dialogar com o briefing, dialogar com o cliente e criar algo novo a partir disso. Só que eu comecei a sentir nesses anos de trabalho que talvez isso não seja pra mim. Mas, é muito legal trazer uma outra visão. Porque, lógico. Nossa, a gente fica falando aqui sempre disso, né? Dessa parte da ilustração, de responder ao cliente, esse tipo de coisa, mas é muito bom ter uma outra visão também, sabe? O outro lado, digamos assim. Porque é esquisito. É engraçado. Tem amigos que eles adoram quando o brief vem super vago, né? Por exemplo. Sim. Comenta um pouquinho e aí o cara tem que criar o concept e tudo. E eu, nossa, quando vem um briefing vago, eu fico, meu Deus, mas o que ele quis dizer com essa palavra? Eu não sei o que, sabe? Eu fico super tenso, assim. Briefing, guerreiro. Guerreiro, sei lá, inspirado. O que eu faço com isso, cara? Pode estar inspirado de muitas formas. Eu sou uma pessoa que prefere muito mais um briefing específico. Por exemplo, sei lá, sabe? Quando ele já manda, por exemplo, um concept junto, esse tipo de coisa. Eu particularmente prefiro. Mas eu acho fantástico trazer uma outra visão, porque que ninguém aqui é dono da verdade, né? Sim. Aí a gente... Nossa, eu participei do Ladies Comics agora, né? De uma mesa. E a gente tava em 4 quadrinistas, né? Eu, a Dica Araújo, a Petra e a Lita Hayata. Ah, que legal. E a Dica Araújo e eu somos totalmente opostas, né? Ela é exatamente que nem você, gosta do briefing certinho. Eu conheço ela. Então, aí a gente tava dando risada, porque eu falei assim, eu odeio briefing. Mas tem muitas formas assim de se trabalhar, né? Tem o bom da ilustração e arte é que ela é muito ampla e ela tem espaço para todos os tipos de pensamento, né? Sim. E hoje em dia, principalmente, né? A gente já pode até comentar um pouquinho sobre crowdfunding, né? Que possibilita que você possa criar os seus próprios projetos, né? Exatamente, crowdfunding é maravilhoso. Como, por exemplo, Além dos Trilhos, que foi um sucesso. Aí, ó, olha o gancho, Henrique, você viu isso? Você tá ficando bom, hein, Marco? Olha! Nossa, gente. Tá até profissional. Poxa.
mas é verdade, né? Não, pô, crowdfunding. E a resposta foi muito bacana, né, do seu. Nossa, foi muito rápido, foi muito incrível. E assim, o Além dos Trilhos é exatamente o resultado desse dilema que eu tava passando, né? Essa coisa de ser ilustradora e trabalhar pro mercado, ou fazer o que eu, sabe, o que eu tô sentindo que eu preciso fazer. E o Catarse, ele foi a ferramenta que me mostrou que, assim, eu posso fazer as minhas coisas sem medo. Quando eu coloquei o projeto do ar, eu achei que, tipo, ninguém ia ligar, assim, mas... Você tava com esse receio? Eu tava muito. Eu achava que não ia dar certo. E a Bianca, que me ajudou da Pinga do Press, ela queria fazer um livro muito caro. E acabou ficando muito caro. Mas, assim, na época eu falei, não, Bianca, vamos fazer mais simples. Corta esse tipo de papel. Não, tira esse tipo de acabamento. Vamos deixar o mais baratinho possível, porque acho que nem o mínimo a gente vai conseguir. Não sonha tão alto. Ninguém vai querer pagar. Mas aí eu não sei o que aconteceu. Acho que... eu sei, desculpa, mas eu sei. Pode falar, desculpa. Sabe tudo, fala aí, sabe tudo. Uau! Não sei o que aconteceu, é tão simples, cara. O trabalho dela é Trabalho ótimo. de qualidade. Trabalho de qualidade. Um negócio bem feito. Do coração. Tão simples. É isso. Eu acho que aconteceu, acho que muitas pessoas talvez tenham se identificado, porque é um pouco pessoal, né, a história. Então acho que talvez eu não precisei colocar literalmente o que é, mas talvez as pessoas conseguiram captar e se identificar com aquilo, né? Então acho que também, assim, tive amigos ótimos, né? Tipo, Lira, o pessoal que também foi dando super força. Então acho que as amizades e tudo isso foi juntando, né? De uma forma que explodiu de um jeito que eu não esperava. Que legal. Foi muito legal. A verdade é a seguinte, Mika, a verdade é muito simples. Você é muito boa pra ser ignorada. Ponto. É isso. É uma tecla que a gente sempre bate no Iconic, né? É isso, cara. Se você quer... A gente recebe muitas perguntas de, nossa, como é que eu consigo trabalho, né? A resposta é simples. Tem um trabalho de qualidade. Exato. Seja bom o suficiente pra não ser ignorado. Essa é uma das frases mais importantes que a gente tem que falar, né? Com certeza. Não é modéstia, assim, sabe? Eu não acho que você deve ser modesta nesse sentido. Seu trabalho é muito bom, sabe? Realmente, não tem como ignorar um trabalho dessa qualidade, nesse nível. Entende? Mas o que eu sinto, Marquito, é que as pessoas, elas querem ter resultado, mas não querem pagar o preço. Então, assim, elas falam, eu quero... Poxa, como que faz pra ter sucesso? Como que faz pra ter cliente? Vamos primeiro ver o trabalho da pessoa. Vamos ver o quão compromissada ela tá pra ter esses clientes. Depois a gente conversa. Porque, assim, o problema é que as pessoas querem pra ontem. Hoje, ainda mais hoje, principalmente hoje, mais do que nunca na história da humanidade conhecida, moderna. Deixa eu pegar agora. A gente nunca esteve tão ansioso e sedento por resultados rápidos. Então, a gente quer... O cara acha que é o, sei lá, Illustrator Express. Ganhe seu primeiro trabalho freelance em 2 meses. Meses. E não é bem por aí. Assim mesmo, E não é por aí, né? Cara. Há quanto tempo você ilustra, Mika? Nossa, Começou profissionalmente ou... Profissionalmente ou, assim, o ato de desenhar? Na vida? O ato de falar, ok, eu vou estudar ilustração, vou estudar desenho. Ok, vou estudar ilustração, começou a cair a ficha lá pra 2006. A gente tá falando aí de 11 anos. 11 anos. Eu acho que tava no colégio ainda. Ótimo. E assim, foi quando... Assim, eu gostava muito de desenhar desde criança, né? Só que como eu estudei assim, sempre em escola mais rígida, isso acaba sendo discriminado, né? Então, assim, eu sofria muita reprimenda dos professores por desenhar. Aí eu parei de fazer isso assim, completamente. Assim. Quando eu desenhava era muito escondido, assim, super tímido, no cantinho do caderno, só pra, sabe, estudar entre as provas. A galera estudando pra medicina e você querendo desenhar, né? Então, todas as minhas colegas prestaram medicina, engenharia, assim. Eu fui a única que fui pra humanas. Então era um ambiente, assim, que você tinha que estudar e você era medido pelas suas notas, né? Aí eu conheci o meu marido e a gente se virou amigo e ele é desenhista também, né? E aí ele começou a me mostrar que dava pra viver disso, né? Aí ele
estudou design, aí ele me deu um livro de design, aí eu comecei a ver, caramba, tipo, existe muito mais, né? E aquilo foi me dando mais coragem pra começar a desenhar. Então, quando eu fui prestar o vestibular, eu escolhi desenho industrial, design, né? Porque era a área mais, assim, não era tão insegura quanto artes, por exemplo. Ai, esse papo sempre volta, mano. Mas ainda tinha desenho no nome, né? Ainda tinha desenho no nome, então, sabe? Você ainda consegue arranjar um emprego depois. Gente. Aí a gente acaba escolhendo assim, o caminho mais seguro, mas foi bom, foi nessa época que eu comecei a voltar a desenhar e comecei a levar isso mais a sério, né? Uhum, com certeza. Você chegou a se formar? Sim! Cheguei com muito sofrimento. Então você pegou o diploma e falou, agora eu não vou fazer nada disso que eu aprendi. Vou ser ilustradora. Feliz não porque se formou, mas porque saiu, né? Tô livre. Não, mas assim, a minha faculdade foi legal, porque eu fiz design gráfico no Mackenzie, né? E os primeiros semestres tinha muito sobre gravura e metal, desenho. Então tinha uma parte artística mesmo. Tinha muito, era muito forte. Legal. Aí é bom, né? Eu tive aula de quadrinho com o IG. Ô, louco. Então, assim, Então, aí, Unesp. Aprende aí, Unesp. Eu tô brincando. Fala na cara. A gente teve muita coisa que abriu a mente, né? Nos últimos anos, só que as coisas começam a ficar um pouco mais técnicas, mais chatas. Mas o começo da faculdade foi muito interessante, assim, em termos de experimentação. Eu tive que fazer móveis, tive que fazer escultura, um monte de coisa. O que é legal também, né? É ótimo, porque você explora ótimo. tudo. Exatamente. Eu acho muito interessante essa parte. Eu fiz. A minha faculdade foi muito parecida com a sua, viu, Mika? Em questão de exploração, sabe? É que eu fiz artes visuais, artes plásticas, né? Artes plásticas. Eu Apesar queria de eu não ser um artista plástico. Sei lá, acho que eu queria aprender a como usar um cachecol e apontar pros quadros e falar, isso está estupendo. Acho que esse que eu queria Você aprender. faz isso hoje, Henrique. Você aprendeu muito bem. Olha aí, cara, no spot toda vez também a gente começa. Olha aí. Você usa cachecol e faz o spot. Pronto, fechou. Acabou, tô pronto. Meu curso valeu o Se diploma. formou! Eu tô formado! Caceta. Ô Mika, você comentou que geralmente quando o trabalho ele é comercial, você perde um pouco do apetite por ele, né? Sim. Você se vê como uma ilustradora empreendedora? Então, você acha que se você fosse pro lado do lobo solitário, no sentido de repente até ter um estúdio, ou de você começar a financiar mais projetos seus, você acha que você se vê indo pra esse caminho, então? Na verdade, eu tô num momento que eu não sei qual caminho mesmo que eu tenho que ir, né? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe, mas por enquanto... Tem ideia, né? Ter ideia é maravilhoso, a gente tem um monte de ideia, né? Mas assim, a execução, a parte prática é mais difícil. O que eu tô pensando a partir de agora esse ano eu tirei meio que pra resolver isso, né? Então eu comecei a pintar a tela, fazer pintura a óleo mesmo, e pensar mais no porquê que eu faço isso e em como que eu vou levar isso mais pra frente, né? Se vai ser por... Assim, eu acho que não vai ser tanto relacionado com indústria, por exemplo. Talvez vá pra um caminho mais, não sei, de artes, não sei dizer. Mika, hoje... Você sabe melhor que qualquer pessoa, mas nós vivemos na melhor época, assim, pra falar sobre arte, na minha opinião. Porque antigamente, né, tinham os artistas, pra serem, entre muitas aspas, independentes, eles dependiam dos patronos, né? Os mecenas. Hoje você pode... Exato. Pra o cara bancar, né, o artista, e ele poder realmente viver da arte dele. E hoje em dia... Nós podemos ser os patrões, os patronos desses artistas, né? Então, iniciativas que nem o Catarse, o Kickstarter, até o Patreon, né? Eu sou patrono, olha aí, de alguns artistas no Patreon, porque eu realmente me sinto nessa obrigação de falar, esse cara é um artista... Seu trabalho é legal. Esse cara é um artista, ele precisa viver fazendo o que ele ama, assim, sabe? Não necessariamente fazer trabalhos comerciais como você, né? Fazer o que ele ama. Eu posso ser o patrono desse cara. Por que não, né?
Porque no futuro eu imagino que essa época vai ser vista desse jeito mesmo, sabe? O pessoal vai olhar pro Peleng, que é o amor da minha vida, e falar assim, Eu olha, sabia que vocês têm, ele tava só esperando. ele criou um Patreon porque as pessoas puderam financiar o trabalho dele, né? O Exatamente. trabalho autoral dele. Olha que maravilhoso. E aí a gente paga o Patreon do Peleng e ele não produz. Aí, Peleng, caramba, pô. Não me chateia, Peleng. Esse bagulho é pra sobreviver. Não pra... Não, mas o Patreon do Peleng, ele cobra por... Assim, por por desenho obra. terminado. Tá. Ele não cobra faz, tipo, 1 ano e meio, assim. Nossa! Então, esse é o problema do Patreon, que eu acho, né? Por que eu tô em dúvida se eu faço o Patreon? Muita gente falou pra eu fazer. Só que o Patreon, você também tem uma obrigação de você cumprir certas coisas, né? Entregar um desenho por mês, entregar um vídeo a cada semana, não sei. Uhum. Depende das recompensas que você quer. E eu não sei se eu consigo ter esse compromisso, porque o meu objetivo muda o tempo todo. Então eu não quero assumir um compromisso com as pessoas. Falar, ó, eu vou fazer X coisa pra sempre. E vocês me financiam. Porque eu não posso garantir que isso vai ser assim, sabe? Que você vai querer fazer isso pra sempre. também. Exatamente. Então eu posso, tipo, tirar um hiato de 1 ano. E aí as pessoas vão ficar dando pontadas. Ah, mas... Eu sinto que pode ser muito frustrante a gente não saber o que a gente quer. Mas eu gosto de encarar da seguinte maneira, porque saber o que você não é já é algo muito valioso. Então todo dia que a gente se frustra por tentar algo que não deu certo, fique feliz, na verdade, porque você sabe o que você não é. Cada vez mais você sabe o que você não é. Eu sinto que a gente não se torna o que a gente é, a gente deixa de ser o que a gente não é. Eu sei que isso é meio confuso. Mas eu acredito que todo dia a gente morre. E todo dia a gente nasce de novo, saca? Eu só me chamo Henrique por conveniência. Porque todo dia eu devia ter um nome diferente, porque cada dia eu sou uma pessoa diferente. E vocês também, e todos nós. Todo mundo que tá escutando também. Mas eu acho que muitas vezes existe uma necessidade de você se comprometer com a sua imagem. Pra você se parecer consistente com os outros. Mas essa sua investigação, Mika, é fascinante. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, sabe? Muitas pessoas têm medo de fazer isso. Porque muitas pessoas, elas não querem ser inconsistentes perante os outros. Do tipo, eu era isso, agora eu sou isso. O que eles vão pensar de Isso dá mim? muito medo, na verdade. E o medo de mudar, hein? O medo de mudar, o Ele é medo real. de... É real. Ele é real. Bateu na minha porta. Mas a gente não é artista, a gente não é mochileiro gourmet, a gente não é nada. Essas coisas não necessariamente definem a gente. Acima de tudo, a gente é uma consciência, né? Eu acredito muito nisso. A gente é uma consciência. E a gente tem muitas possibilidades enquanto consciência, enquanto ser humano. Boa, né? Rick. Ontem eu me chamei Marco, hoje eu me chamo Zenão de Sítio. É isso. É isso. Grande Zenão, fundador do estoicismo, um dos movimentos mais Marco Álvares que eu já vi na vida. É nóis, Zenão. Pra você ter noção do que é um estoico, Mika, o verdadeiro estoico, ele é queimado na fogueira e não reage, porque ele não fica triste, ele nem grita. Vai com calma aí. Esse é o verdadeiro estoico. Ele pode ser queimado na fogueira que ele vai estar de boa. Então vamos fazer isso. Falei. Vamos lá, Mike, vamos ver se você é estoico. Eu vou quebrar o quadro do Peleng do Marco e ver como ele reage. Vamos ver se ele é estoico mesmo. Mudando de assunto. Mexe no meu quadro, hein? Mexe no meu quadro, palhaço. Uma coisa legal sobre mudar e sobre buscar mudar. Eu acho, Mika, que você tá fazendo isso da melhor maneira possível, pelo que você tem me relatado. O que eu sinto? Que muita gente fica pensando no que gostaria de ser, fica pensando no que gostaria de fazer diferente, mas nunca engaja em uma atividade. Você está fazendo justamente isso, que é vital. Engajar numa atividade e ver qual é que é. Então, será que eu devo ser uma pintora tradicional? Você não questiona isso só psicologicamente, você vai lá e você testa. Testa. E sem esse processo, você nunca vai saber o certo. Exatamente. E a verdade existem muitas coisas que a gente não sabe que a gente é bom, que a gente gosta. Eu poderia ser um ótimo dançarino de tango, eu não sei. Eu espero que sim, aliás. Você nunca tentou. Mas, exato, eu nunca tentei dançar tango. Uma vez, mas... Enfim, No meu não casamento. foi legal. Olha aí. Olha aí. Com a minha mãe. Oh! É verdade. Mas não foi exatamente tango. Mas foi muito... A mãe dele é demais, cara. Não tem como definir a sua... Enfim, eu tô distorcendo, desculpa. Mas a questão é... Mas eu entendo. E Rick, só pra complementar.
E é muito diferente também de você falar assim, nossa, seria muito legal pintar óleo, né? Já é muito... outra coisa. É muito... São 3 etapas, né? Seria muito legal pintar óleo, né? A segunda que o Henrique comentou agora, e a terceira que é realmente você comprar tinta e tentar pintar óleo, né? Caramba. Poxa, não deixa no papel. O que separa você de fazer o que você quer fazer é realmente a atitude, aquilo que a gente tava falando anteriormente, né? Exatamente. O Marco, por exemplo, comprou 5 quilos de clay e testou... Testei, não testei? Testou. Então, olha, é bonito. Mas quem quiser comprar clay... Testei, mas eu tô vendendo 2 kg de clay, tá ali no meu armário. Quem quiser comprar, só manda então, a gente nunca sabe. Mas é legal, né? Eu tenho uma outra amiga que ela é pintora e ela faz... Só que ela usa tinta acrílica, né? E ela é uma pessoa que me inspira muito, a Erika Mizutani. E ela faz murais gigantes. Só que aí ela resolveu pintar óleo, né? Então ela comprou o material e descobriu, um dia depois que ela pintou a primeira tela, que ela era alérgica. Putz. Então, só que ela nunca teria descoberto isso se não tivesse feito, né? Com certeza. Então pode acontecer casos assim, você se prepara pra experimentar uma coisa e essa coisa no final das contas não dá certo. Então, por isso você tem que ir com uma expectativa de experimentar e não de definir... De experimentação, não de definir que aquilo vai ser o seu futuro realmente. Nossa, perfeito, Mika. É você fazer uma coisa que o Catan Walker me falou uma vez, assim. Ele falou assim, eu desenho hoje sabendo que esse desenho é um processo, sabe? Faz parte de um processo, porque amanhã eu não vou gostar desse desenho, mas ele foi muito importante pra mim. Exatamente. Então, eu acho que funciona a mesma coisa nessa questão de experimentação. Você tem que comprar as coisas que você quer fazer, os materiais, com a consciência de experimentação, de que você vai errar. Né? Que é uma das coisas, acho que mais não compra 5 quilos de clay pra... Não, compra 2. Não compra 100. Não compra 5, compra 2. Mas assim, eu experimentei, né? Não, sim, mas isso foi importante. Você precisava passar por isso. Claro, eu precisava. E se eu quiser voltar, ele tá ali, tá mostrando, tá pessoal? Tá okay. Bom, tá, senta lá. Mas, cara, uma das coisas mais interessantes que você comentou no Iconic Talks, né, por sinal, e é exatamente isso que a gente tá falando. Você comentou assim, não tenha medo de errar e faça bastante desenho feio. Você comentou assim. Uma hora os desenhos bons vão sair. E exatamente, eu concordo 120% com isso, porque... Você não tem que desenhar com aquela consciência eu preciso desenhar super lindo, porque isso vai te dar uma insegurança absurda, não vai te deixar produzir, e você só vai melhorar produzindo, não tem outro método. Exatamente. Sabe o que eu acho engraçado? Que quando as pessoas entram num carro pra ir, sei lá, pra ir comer em algum lugar, elas não reclamam que elas vão ter que ficar sentadas 20 minutos, elas aceitam o fato que existe um processo entre a sua casa e o lugar que você vai comer. Já viu alguém reclamando? Eu quero ir pra lá, mas eu quero me teletransportar, eu não quero ir de carro. É difícil alguém falar isso. O crescimento artístico é muito intangível, né? Ele demora muito mais, né? Principalmente numa sociedade bem imediatista do jeito que a gente vive hoje, é muito complicado você pensar que você vai melhorar daqui 5 anos, 3 anos. Aí que tá, você não vai melhorar daqui 5 ou 3 anos, você vai melhorar amanhã, só que não na quantia que você quer. Um dos meus mentores, ele disse o seguinte pra mim, Henrique, é verdade. Você vai conseguir tudo o que você quer na sua vida, mas não na velocidade que você quer. Perfeito. Ouch. É difícil você aceitar isso. Isso é foda. Qualquer pessoa que estiver escutando isso, qualquer pessoa que estiver escutando isso agora, você vai conseguir tudo o que você quer, mas não no tempo que você quer. E o que separam as pessoas que conseguem e que não conseguem? Resiliência e paciência. Esperar esse processo acontecer de maneira ativa, fazendo, testando, né? Porque, isso é uma coisa que eu tenho que aprender. Não, paciência é foda. Oh yeah, claro. Oh yeah. Não tem coisa pior do que fazer, sei lá, quanto tempo demora pra fazer um risoto, Marco? Pô, sei lá. Esperar o risoto ficar pronto. Cara, eu aprendi a fazer feijão, por exemplo. E feijão é um processo quase que artesanal, assim, né? Nossa, é muito. Eu tenho a impressão que cada feijão que eu termino é uma Hattori Hanzo nova, assim. Que é uma katana que eu coloco no armário. Sabe? Tipo, terminei um feijão. Tá! Expõe o feijão. Expõe o feijão, tira foto. Então, mas as coisas, de fato, elas não acontecem na velocidade que a gente quer. E a gente tem que aceitar esse fato. Por quê? Porque não tem jeito. Ainda não existe... Estão desenvolvendo uma forma de acelerar a sua aprendizagem com tecnologia, tipo Matrix, assim, que você coloca um cano na sua nuca e fala, eu quero saber Kung Fu. Aí você vai lá e aprende Kung Fu. Mas até lá, meus amigos, a gente vai ter que ficar... Tem que ter paciência. Com esse método rudimentar que é a vida e a prática, né?
Infelizmente. Mas é bom também, que é... Isso que eu ia falar, parece desmotivador, mas aí que tá, né? O Mike Azevedo fala disso. Você tem que aprender a curtir, você tem que ser viciado em aprendizado. Porque isso se torna realmente algo prazeroso, né? Você vai encontrar prazer no aprendizado. E ele comenta até que você, no workshop, né, sobre como estudar, que ele realmente é viciado em aprender, sabe? Isso se torna uma tão rotina na vida dele que ele fica feliz quando ele erra, porque ele percebe que ele tem um caminho ali onde ele vai poder aprender coisas novas. Posso falar? Exatamente. O Mike não é referência nenhuma, cara. Ele é um alienígena, desculpa, tá? Não, brincadeira. Mas é muito difícil. E eu acho que você tem que aprender a ser isso. Porque eu sinto que é muito mais difícil pra algumas pessoas do que pra outras. Independente, tipo, é fácil falar isso. É fácil falar que você tem que adorar errar. Mas a verdade é que quando você erra, você fica puto, você pega a tua lanterna, você joga do outro lado do... Você pega a tua lâmpada, joga do outro lado da sala. E nem sempre é tão simples assim, né? Mas, de fato, é uma prática, você tem que desenvolver conforme o tempo. E tem que ser paciente consigo mesmo. Você tem que se aceitar na sua condição imperfeita, porque se você não fizer isso, é bem complicado. E eu acho que isso é meio problemático, a questão da comparação, né? De todas as maneiras, seja que o trabalho do outro é melhor, entre aspas, né? Que eu não acredito nesse melhor, né? Isso. Ou que a pessoa conquistou mais coisas. Ou que a pessoa estuda de uma maneira... Ou que a pessoa erra e fica feliz. Né? Você tem que aprender a conviver com suas realidades. Poxa vida. Mas é algo que eu aprendi também. E foi um processo bem longo. Digamos, até doloroso, mas... Poxa. Não tô falando que não dá pra aprender. É gostoso errar, Henrique. Hoje você fala isso, mas muita gente vai discordar de você. Cara, né? Eu fico feliz e eu posto meu erro ainda. Aprendi com meu sensei Rafael Zanquetin. Pois é, mas a gente tá falando de meses, né, Marco? Há quantos anos você ilustra? Não, anos. A questão é, até chegar nesse ponto, tem muita barra pesada que você tem que segurar. Não só em questão técnica, mas... O que a Mika acabou de falar, olha o contexto familiar que ela cresceu. Isso só dificulta mais ainda. Cara, a Mika teve o contexto... Me corrija se eu estiver errado, Mika. Contexto familiar não foi favorável. Ela não podia se vestir da maneira que ela queria, porque era mulher, cara. Então, olha que saco, sabe? Olha quanta coisa tem que se preocupar na escola, tudo. Acho que o que mais me moldou foi a escola e o ambiente de trabalho. Assim, meus pais, eles sempre foram muito livres, né? Meu pai trabalha com cultura. Então, que bom. De certa forma, eu tive um certo contato, uma liberdade em casa. Só que, assim, até meus pais tinham que enfrentar meus professores. Então, era meio difícil. Caramba. Nossa, imagina. Mas esse tipo de coisa só torna mais desafiador, né? Eu conheço uma amiga minha, né? Ela falou pra mim um dia: Henrique, nunca diga difícil, sempre diga desafiador. Desafiador. Ela falou isso pra mim. Uma palavra bonita. Tem hora que é desafiador, bastante desafiador, viu? As palavras têm poder, né? Palavras têm poder. E tem, viu? E tem, cara. Que nem quando as pessoas perguntam, ou na verdade, quando elas dizem pra si mesmas, né? Será que eu vou conseguir? Né? Você já meio que já desistiu. Exato. Que tal você tirar o será? Ou melhor, tira a interrogação. Por exemplo, você pergunta, eu vou conseguir? Troca a interrogação por ponto. Eu vou conseguir. Exatamente. Né? Acho que isso ajuda. Porque isso é bem complicado, porque a gente se sabota. A gente não percebe o quanto a gente se sabota, não se ajuda a conseguir as coisas. Por exemplo, alguém que gostaria de, sei lá, ter uma vida extremamente confortável financeiramente, quer ter uma casa na praia, ter lá o seu conversível, etc. Essa pessoa nunca vai conseguir isso se ela sempre tá falando, eu tô sem dinheiro, isso é muito caro, isso eu não sei o quê. Porque, sinceramente, se você quer uma casa na praia e quer, sei lá, um Camaro conversível, e ter a mentalidade de que você nunca vai conseguir, que sempre as coisas são muito caras, você nunca vai trabalhar o suficiente pra tentar conseguir isso. E não mudar suas estratégias de como conseguir esse dinheiro, principalmente, sabe? Então, assim, é tudo uma questão de mentalidade, você tá aberto a fazer coisas diferentes. Quer um exemplo? Minha sogra até hoje paga a conta de energia na lotérica. E aí, a Isa, minha namorada, fala, mas por que você faz isso, mãe? Por quê? Ela fala, sabe, ela dá Porque pra ela, ela colocou na cabeça dela que internet é uma coisa complicada, ponto. Internet é uma coisa complicada, ponto. Então ela já se fechou totalmente a aprender, a adaptar, né? Isso acontece em tantas outras esferas da nossa vida, é um negócio muito complicado, né? E a gente tem que se analisar. Por isso que é tão importante estar em volta de outras pessoas, porque elas podem nos atentar a isso, sabe? Eu tive uma conversa muito... Olha eu falando demais de novo, Marco. Eu tive uma conversa muito valiosa com
um pessoal, um grupo de empresários, que eu tenho um grupo com eles. E a gente tava falando sobre... Nossa, um grupo de empresários, não quero... Eu imagino agora o pessoal me imaginando num cassino, todo mundo de terno, assim, né? Ok, vamos falar de negócios. Não, todo mundo sabe que você é mochileiro gourmet. Você se encontrou com outros empresários mochileiros gourmet. Tipo isso. E a gente tava discutindo se dinheiro traz felicidade. E foi uma discussão extremamente enriquecedora. Porque um dos empresários é psicólogo também. Então o que ele falou? Que eu achei interessantíssimo. A gente precisa parar de confundir felicidade com alegria. Felicidade é um estado, né? É uma coisa interna. Você pode estar feliz e ter um momento triste. Entende? Então o dinheiro traz alegria. Ele vai te trazer momentos prazerosos, vai te trazer conforto, mas nunca felicidade. Porque felicidade é um estado que tá além disso. Isso também é mentalidade. E a nossa mentalidade mudou ali também, né? E é um processo eterno, assim, de ir mudando as chavinhas dentro da cabeça, de pegando ali a chave inglesa e girando as engrenagens e fazendo as coisas acontecer de um jeito diferente. Sinceramente, o que o Marco falou, por exemplo, de ficar feliz de errar, eu tenho isso também hoje, ainda bem. Eu fico muito feliz quando eu mudo de ideia, porque quer dizer que eu cresci. Sabe? Então, Mika, que legal que você tá se descobrindo como em outras coisas. Você decidiu que talvez a ilustração seja pra você, porque isso quer dizer que você morreu e nasceu de novo. E que você vai, sabe, que você cada vez mais vai buscar ser a Mika de hoje, não a Mika de ontem. Exatamente. Quantos anos a gente não passa sendo a pessoa de ontem? Muito. Eu vejo, por exemplo, pessoas que ficam 20 anos trabalhando no mesmo lugar, super tristes. E essa pessoa, eu ouso dizer que ela não viveu 20 anos. Ela viveu o mesmo ano 20 vezes. É Né? E isso é muito perigoso. E o que você tá fazendo é justamente o contrário. Você está se rebelando contra a Mika antiga. É que os nossos valores também mudam sempre, né? A gente aprende coisas novas, a gente amadurece. E a gente tem que mudar a nossa realidade para que ela fique de acordo com o que a gente é agora. Porque senão a gente vai estar descompassado, né? Com a gente mesmo. E é um check-up que a gente tem que fazer com frequência. Sei lá, é que nem no dentista, não sei. Você tem que ter momentos pra... É importante você refletir sobre si mesmo, assim, pra você não levar a vida no automático. Porque às vezes a gente tem tanto medo de ouvir o que a gente tem a dizer pra nós mesmos, que a gente liga no piloto automático e fala, ok, tá tudo bem, vou me distrair aqui vendo Netflix e não vou ouvir o que a minha vozinha tá falando. A gente se entorpece de alguma maneira, né? Fica fugindo. Não pode fugir, tem que enfrentar. E exige coragem, né, Mika? Exige. E também exige estratégia, não só coragem. Porque é muito bonito, né? Você falar, larguei tudo e fui fazer o que eu quero, né? Assim, a gente também tem a realidade batendo na nossa porta. A gente tem contas a pagar, a gente tem obrigações, né, dentro da sociedade. Então, mas eu acho que essas obrigações, elas não podem anular o que você quer. Então, acho que você tem que ser criativo e montar uma estratégia para que o seu estilo de vida consiga atender tanto as suas obrigações reais quanto os seus anseios. E não priorizar só um ou só o outro. Eu acho que tem um cara, eu não vou falar o nome porque o Marco vai falar que é de mentira de novo, o Siri lá. ele falou uma coisa muito interessante, que existem momentos existem momentos que a gente precisa usar o coração, momentos que a gente precisa usar a nossa mente. Né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o que você tá falando. Você precisa usar o seu coração para ser corajoso, mas você precisa usar a sua mente para executar a sua coragem. Exatamente. Né? Porque não é tão simples assim, né? Não é como você... Não tem como... É meio complicado romantizar esse tipo de coisa. Do tipo, daqui a pouco você vai virar aqueles anúncios de AdSense que aparece do Google do lado. Ilustrador, larga tudo e ganha 15 mil reais por mês. Veja como. Não é bem assim. Acho que não é por aí, né? Não é por aí, assim. Não quer dizer que eu deixei de ilustrar totalmente, que, sabe, eu vou só fazer o que eu quero. Eu também tenho os trabalhos que pego, assim, e... Sim. Só que, assim, o que eu fiz foi juntar uma quantidade que eu sei que é suficiente para segurar um tempo e usar esse período livre para focar no que eu quero. E também recusar trabalhos que eu falo que não tem mais a ver com o que eu quero, né? Então, se algum trabalho me apetece ainda um pouquinho de alguma forma, eu pego. Mas se ele já é totalmente diferente do que eu busco, eu já recuso. Então, acho que você tem que ir criando estratégias pra sobreviver. Sem dúvida, sim. E outra coisa, eu acho que toda ópera precisa terminar o número dela, né? Eu acho que você terminou um ciclo, porque nenhuma música toca pra sempre. Então, a verdade é que você tá terminando um ciclo, né? É verdade.
isso. E acho que cada vez mais a gente se torna... Se a gente busca se conhecer melhor e melhorar, que eu tenho certeza que você faz, você já provou inúmeras vezes nessa conversa, a gente é mais exigente em relação às coisas que fazem a gente feliz. Né? Exatamente. A gente aceita menos, entre aspas bem grandes aqui, desaforo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Melhor trocar a palavra. E o Marco falou, ok, vou trocar a palavra. Então tá, deu uma desdenhada ali. Você fez artes plásticas também, Marco? Eu estou te julgando com o meu cachecol. Eu imaginei muito ele menosprezando uma arte, tipo, não vi brilho nesta arte. O retrogosto do que você disse. Retrogosto. Esse é gourmet mesmo. Ele é um degustador oficial de águas, o Marco. Ele só toma San Pellegrino, Marco. E voz. Voz. Por causa da consistência da água, né, Marco? Um retrogosto. Dessa água. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá fazendo aí seus quadros à mão, né? Coisa linda. E você pensa em um plano B na sua vida? Você, em geral, assim, não nesse caso em específico, mas geralmente você vive com um plano B em mente? Ou você é uma pessoa mais intensa, que segue uma coisa só e se der errado a gente vê o que faz? Eu acho que eu sou mais intensa. Até porque eu sei que se eu tiver um plano B, talvez eu não me dedique tanto. Eu gosto de sentir essa sensação de que assim, eu preciso fazer isso, porque minha vida depende disso. All in. All in, assim, é meio louco. E assim, eu nem sempre fui assim, né? No começo eu sempre falava, não, eu vou experimentar esse caminho, mas se não der certo eu volto pra esse caminho. Mas conforme eu fui fazendo isso, eu fui sentindo que eu não tava dando tudo de mim na coisa que eu realmente queria, né? Então eu acho que eu sou mais do tipo de arriscar tudo e, tipo, se não der certo a gente vê. Eu acho que sempre dá-se um jeito, tipo, mesmo que... Eu acho que ter um plano definido, ou ter um passo a passo muito, muito fechado, ele vai te limitar. E eu acho que é mais perigoso isso do que você, sabe, se jogar, porque assim, no final as coisas sempre vão dar certo, mesmo que não seja exatamente o que você queria no começo. Concordo. Eu vejo as coisas, os planos que a gente tem como mais um caminho guia, né? Exato, porque as coisas elas nunca acontecem. O mundo não é binário, exatamente, né? E concordo eu vejo, plenamente. Conheço muitas pessoas que assim, que precisam, sabe... para chegar até o passo B, você precisa passar pelo passo A, depois o passo A1, A2, A3. E assim, você tem que cumprir cada tabelinha, cada checklist para você chegar no seu objetivo. Só que aí, quando alguma coisa acontece no meio do caminho, elas se frustram e desistem. Então eu acho que é mais... porque assim, já deu errado. Já deu errado porque não saiu exatamente do jeito que eu queria. Então eu não vou mais fazer. Acho que esse é um problema de expectativa, né? Exatamente. Você espera que as coisas vão acontecer do jeito X e você, de repente, às vezes perde a capacidade de se adaptar. Exatamente. Você não é um elástico, você é um barbante. Você tem que estar sempre se moldando. Exatamente, concordo. Uma coisa interessante que eu reparei, né, na vida em geral, tava aqui conversando com o Tonico, meu bonsai, e é que as coisas que a gente se preocupa nunca acontecem. Já reparou nisso? Vamos supor, a gente se preocupa que um dia a gente vai ficar sem dinheiro, mas a gente nunca fica sem dinheiro. Por exemplo. Por quê? Porque... Tem que dar um jeito. Porque como você tá se preocupando com isso, aquele é seu foco de atenção. Então você vai investir sua energia em resolver aquele problema. Né? Se você se preocupa, se você tem um filho... Menos, né? Tá, deixa eu dar um outro exemplo. Dinheiro foi ruim. Mais ou menos, né? Tá, deixa eu dar um outro exemplo. Porque assim, Porque dessa forma parece que... que é só você querer, né? Né? Parece meio The Secret. Não. O segredo. Não é nesse sentido que eu quis dizer. As coisas que a gente se preocupa genuinamente, que você perde o sono por causa daquilo, ok? Vamos supor que você tem um filho pequeno e você se preocupa muito que ele se machuque. Ele vai se machucar? Vai. Mas dificilmente vai acontecer um desastre, porque você vai estar tão atento, sempre, que aquilo não vai acontecer. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Melhorou um pouquinho? Você se deixa em estado de alerta quase sempre, né? Exatamente. O fato de você se preocupar com algo quer dizer que você está colocando seu foco de atenção ali. Logo você vai investir energia para que aquilo não se torne realidade. O problema, no caso. Entendeu?
Então, as chances de algo que você se preocupa genuinamente acontecer são baixas, porque você está preocupado com aquilo. Entende o que eu quero dizer? Melhorou, Marco? O resto desse foi melhor. O Marco é só na dialética. Eu tenho que fazer a tese, ele faz a antítese e aí a gente vai... Desculpa. Só na dialética com o Marco. Ué. Não, mas ficou melhor explicado, sim. É que parecia que você droga, sei lá. É só mentalizar que Furei o aparece... sinal vermelho com o policial do lado. Estou preocupado. Ah, não, mas... estou preocupado, não vai acontecer, sabe? Ai. Olha como as pessoas distorcem o que a gente fala, né? Não tem carinho nenhum pela verdade. Carinho nenhum. Você disse que se eu não pagar a conta de energia, não vão cortar minha luz, ué? Foi você que disse. Tipo... É só você querer bem forte, né? É só você acreditar que não vai acontecer. Põe a mão no coração. Tem que ser bem forte, sim. Dole, Guaraná, Dole. Mas não é só acreditar, Eu entendi o que você quis dizer da primeira vez. Obrigado, Mika. Obrigado, tá, Mika? Precinta nos comentários. Nossa, como o Marco é babaca. Não, mas foi melhor, porque realmente, assim, às vezes a gente quer dizer uma coisa, mas a gente não usa as palavras certas e acaba soando outras coisas. E, assim, nossa fala, ela tá aberta a interpretações. Então, é importante a gente pensar direitinho em como formular a frase pra mensagem que a gente quer chegue. E não que... ela se transforma em alguma coisa que você não quer. Henrique, presta atenção. Seguinte, não, já resolvi o problema. Até o fim do podcast eu só vou falar tchau. Podem conversar, tchau. Não. Ô, Mika, será que eu aviso o Michael que a partir de agora é você que vai co-apresentar comigo? E ele rodou? E ele rodou? Oh, damn. Beleza. Boa sorte digitando aí. Não, precisa de alguém pra puxar sua orelha. Eu não sou boa pra fazer isso. Na verdade, a gente concorda. Eu só faço o contraponto pra criar uma dinâmica aqui, entendeu? Ele me provoca de jeitos tão maravilhosos. É que senão, se duas pessoas ficarem sempre concordando, fica difícil, né? Fica chato, Nossa, mas que coisa. Eu gosto também, eu gosto de entrar no capuz de provocador. Eu gosto muito de ser provocador. Gosto de fazer perguntas difíceis. Porque perguntas fáceis não constroem nada. É verdade, às vezes você até concorda, né? Mas você faz a pergunta discordando só pra dar aquela tinca, né? É verdade. Mas a vida se constrói através do atrito, né? É muito louco. Você quer mudar uma civilização? Faça guerras. Elas vão ser obrigadas a mudar. E eu acho que a gente tem que fazer guerra com nós mesmos o tempo inteiro. Manchete, Henrique é a favor da guerra. Né? Olha aí, olha eu usando as palavras erradas. Pode soar muito errado. Eu não sou a favor de guerras, calma. Eu desisto, gente. Terminei. Pode fechar, Marco. Tchau. Isso tá muito chato. Ai. Desculpa. Pensa bem. Essa questão de fazer guerra consigo mesmo é exatamente o que a Mika tá fazendo agora. Ela tá fazendo guerra com ela mesma. Ela tá se questionando. Nossa, provoque. Muito sangue. Acho super válido. Vamos entrar de novo na de sempre, né, Rick? A autoanálise é fundamental, né, cara? E se você só vai conseguir fazer uma autoanálise a hora que você conseguir se criticar, né? A hora que você conseguir criticar os seus próprios valores e se perguntar por que você tem eles, de certa forma. Concorda ou não? Sem dúvida, porque assim, se os seus valores são bons, por que você tá com medo de perder eles? Coloque à prova. A ciência é isso, cara. A ciência é algo que você consegue colocar à prova, certo? A prova de questionamentos. Então, quando você tem certos conceitos e você coloca eles à prova e você não consegue responder eles, quer dizer que você não tem tanta convicção assim no que você acredita, certo? Com certeza. Então, eu acredito Qual muito é o na medo, ciência. Né? Exato. Qual é o seu medo de criticar, de alguém colocar à prova os seus conceitos, certo? De você questionar a sua própria base. Qual que é o seu medo? O que você tá com medo de descobrir, né? É o que o Jung chama de sombra, né? Na psicoanálise eles chamam de sombra, que é basicamente, imagina que você tá num quarto escuro e você tem uma lanterna. E o quarto escuro é como se fosse seu inconsciente. E a lanterna, onde você apontar ela, é o que você está trazendo pro consciente. Mas sempre vai projetar uma sombra atrás de você por causa daquela luz. Aquela é a sombra. São as coisas que você basicamente evita visitar. Aspectos da sua personalidade que você evita evitar. Por exemplo, um homossexual que vive em um ambiente extremamente repressivo vai evitar... A homossexualidade pode se tornar a sombra dele. E ele vai reprimir aquilo, né? Então, acho que é interessante que a gente visite as nossas sombras. Porque senão a gente vai gastar a nossa energia com as coisas erradas, basicamente, né?
Isso é muito ruim. E é muito importante que você se entenda, se conheça, pra que você consiga aceitar as mudanças também, né? Saber por que elas surgiram, da onde que elas vieram, né? Claro que a gente nem sempre vai se conhecer 100%, mas fazer esse exercício, eu acho fundamental na nossa vida. Sem dúvida, sem dúvida. E buscar ativamente através de práticas, né? Como a Mika tá fazendo com arte agora, com plástico, né? Arte plástica. Eu acho que você sempre tem que ouvir a sua intuição. Acho que muitas pessoas, assim, sentem, tipo, tem aquela intuição, tipo, alguma coisinha enchendo o saco na mente, só que, assim, falar, não, acho que é só impressão, não é nada demais. Deixa quieto. Não investiga, né? Não investiga. Então, acho que a intuição sabe mais sobre você do que você mesmo. Sem dúvida. Na verdade, o nosso consciente, ele representa cerca de, eu vou falar merda, tá? Mas 2-3%. De tudo que acontece com a gente, assim, até menos. E a maior parte das respostas estão no nosso subconsciente, né? E ele se manifesta através da intuição, sem dúvida. E o que é intuição? Pra mim é uma cordinha que sai do meu umbigo, sai assim, perto do meu estômago, aqui sabe, meu estrômago, e me direciona pra certos lugares. É uma tendência, a intuição se manifesta pra mim como se fosse uma voz que não tem voz. É uma intenção, sabe? É muito louco. Como vocês sentem como vocês descrevem a intuição? Porque é um negócio muito abstrato, né? É muito abstrato. Quero escutar a opinião do Zenon. Eu tô refletindo aqui. É claro que não tem como a gente ser 100% razão, assim, né? Não tem dá como. pra ser. Não tem como. Nem o Zenon. Mas eu acredito que... Putz, eu sinceramente não sei, cara. Como que eu... Puxa vida... Deixei o Marco sem palavras. É porque... Sensação boa, né? Sensação boa. Eu não sou tanto assim de seguir a intuição, mas eu sei que ela existe em certos momentos, né? Porque eu tento sempre ter um pensamento muito crítico em relação a tudo, né? Às vezes a minha intuição pode ser isso aí. Será que não é não, Rick? O que você acha? Não? Acho que quem tem que responder isso é você. Exatamente. A resposta está em você. Vai, planeta! Eu acho que assim, tem pessoas que são um pouco mais sensíveis, talvez por isso eu tenha por exemplo, eu sei que eu sou mais intuitiva e eu tenho problemas em usar a razão. Então, eu sei que tem gente que precisa usar mais a razão e, tipo, talvez essas pessoas tenham uma intuição, mas elas precisam analisar friamente o que essa intuição tá. Isso que eu ia falar. Porque quando eu tenho aquele sentimento de talvez eu devesse ir por esse caminho. Você precisa sentar exato. E analisar. Sempre que acontece isso, eu falo assim, mas por quê? Eu acho que porque é uma palavra tão... um questionamento tão forte, sabe? Eu faço isso pra tudo. Eu me sinto realmente aquelas crianças que perguntam, sabe, por quê? Pra tudo. Por quê? Mas por quê? Por que é assim, sabe? Eu gosto desse Porque pensamento. Sim, Marco Antônio! Porque sim, não é a resposta, Henrique. Mas eu me pergunto, mas por que seria, então, interessante ir por esse lado, né? Por que você não responde, vamos descobrir? Não, e aí eu paro e eu fico pensando nisso, mas eu não fico pensando vagamente, assim, eu realmente paro, não. Isso pode ser por causa disso. É hora da voltamos revisão. na autoanálise. Então, acho que minha intuição é a minha autoanálise. Mas por que a gente... Por que as coisas têm que ser tão decantadas? Por que elas têm que ser tão... Cara... heterogêneas, no sentido de que por que não pode ter uma mescla dos dois? Um pouco de intuição com razão? Porque é que, na minha visão... Qual a sua visão, Marco? Na minha visão, sempre vai ter o porquê, entendeu? A gente pode não saber porquê, necessariamente, mas ele existe, sabe? Então, se eu conseguir encontrar o porquê das coisas, ou desse meu sentimento de que eu devo ir pra esse lado ou não devo ir pra esse lado, na minha opinião, a vida, a experiência da vida fica mais fácil. Sim, a gente sempre busca a explicação pras coisas, né? E nem sempre essas explicações são as reais, porém são suficientes pra fazer você parar de encher o saco e seguir em frente, né? Essa é a verdade. Não é verdade? Às vezes eu acho que eu só chego num momento e falo, beleza, então. Okay. Acho que... É isso. Tchau. Faz o quê? É isso. Até o próximo. Whatever. Gente, que coisa linda. Esse podcast virou uma aula de filosofia. Eu acho que a gente poderia estar numa biblioteca agora. Aula não, né? Porque a gente só uma discussão. Questionamentos. Mas bem-vindo à filosofia, Marco. Filosofia é só questionamentos, não respondemos nada. Filosofia é isso, meu amigo. Eu imagino a cara da pessoa que tá ouvindo isso agora, nesse momento, assim. Sabe? Ela deve ter parado, tipo... Se ela estiver ouvindo até agora, né?
coçando a cabeça, falando do que eles estão falando? Quem quer dizer não? Quem quer dizer não? Quem quer dizer não? O que eles estão falando? Mas a gente filosofa. Estranha. Todo mundo filosofa. Mas elas podem chamar do que quiser. Você pode chamar de batata, mas é filosofia. Uma pessoa, né? Eu lembro de uma história, uma tirinha engraçada que falava... eu não vejo utilidade pra filosofia. O que é filosofia, afinal de contas, né? Aí o cara responde, o que você acha que é filosofia? Ele, eu acho que filosofia. Aí o cara, você está filosofando. Pronto. Exatamente. Agora é o seguinte, tivemos um papo muito introspectivo, muito bonito, muito... Mika, eu acho que eu aprendi muito com você hoje. Acho que todos nós aqui. Eu aprendi muito com vocês também. Que bom que foi uma troca. Quando é uma troca, é a coisa mais linda do mundo. E eu queria deixar uma sugestão pra você, tá? Eu acho que você... Uma sugestão, tá bom? De leve, que você deveria virar a Bob Ross brasileira. Você devia fazer um afro, ok? Dar aula de pintura a óleo na TV. Não, fica comigo. Olha que interessante. Entendeu? Vamos lá, Henrique. Ok. Vamos lá. Sabe? Você não acha, Michael? Cara, eu não quero entender como o mundo funciona, eu não quero entender filosofia, eu não quero entender nada. Eu só quero entender como a cabeça do Henrique funciona. A única coisa. Por favor, alguém me explica. Chegou na parte do podcast que ficou muito esquisito. Ficou tudo muito esquisito. Como o cérebro do Henrique funciona, cara. Aí fica aí o questionamento pra posteridade. Cara, eu gosto de ter ideias provocadoras, não sei, ideias diferentes. O Bob Ross, cara. Da onde que veio isso? Eu não consegui captar ainda. Eu tô tentando entender. É uma mensagem codificada, entendeu? Eu sou disruptivo, Ele quer que eu passe... Ele quer que eu vá dormir com isso, pensando nisso, e eu vou chegar numa resposta. Exatamente. Pode ser que ela não se torne o Bob Ross brasileiro, mas ela vá, a partir disso, talvez eu vá. Eu vou bater um astro. Passando a mão no cabelo, falando assim. Acho que. Plantei a sementinha, entendeu? Será que eu devo?